Olá, meu nome é Ana Júlia. Sejam muito bem-vindos ao sexto mini-curso do nosso evento Mini-Cursos da LADOP. O tema hoje vai ser cromoblastomicose no Brasil, sua epidemiologia, manejo e desafios, que será ministrado pelo professor Armando Guevara Patino. O professor Armando, ele é formado em medicina pela Universidade do Oriente na Venezuela, é especialista em microbiologia clínica pela Universidade de Los Andes na Venezuela, também é especialista em epidemiologia pelo Instituto de Altos Estudos também na Venezuela e mestre em microbiologia também pela Universidade de Los Andes na Venezuela. Atualmente, ele é doutorando do programa em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMT e a sua pesquisa sobre cromoblastomicose no estado do Mato Grosso. Lembrando que o link de inscrição para esse mini curso está na descrição desse vídeo. Então, vai de hoje até sábado. E o link de inscrição, ele também é o mesmo link para presença. Então, só recebe o certificado quem preencher o formulário desse link. Então, também deve se atentar para preencher corretamente os dados, pois da forma que preencher vai aparecer no certificado. Então, espero que gostem do nosso mini curso e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelo @ladopufmt ou pelo nosso e-mail ladopufmt@gmail.com. Boa aula! Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar hoje de uma doença crônica produzida por fungos, que é chamada de cromoblastomicose. E, mais especificamente, vamos falar da situação epidemiológica da cromoblastomicose no Brasil. Então, a cromoblastomicose é uma doença crônica, granulomatosa, que vai acometer a pele e tecido celular subcutâneo, e ela é produzida por fungos demáceos, ou seja, fungos que têm a capacidade de produzir melanina. Essa melanina é a responsável pela cor escura das células do fungo e também pela cor escura, que vai desde verde até negro das colônias que são obtidas nas culturas no laboratório. Esta doença tem vários agentes etiológicos. Os agentes etiológicos mais importantes são estes que podem observar aqui. Fonsicea pedrozoe e Cladophillophora carrione são os principalmente envolvidos. Geralmente, esta doença é produzida principalmente por Fonsicea pedrozoe, só que ela é encontrada, produzida por este agente etiológico, no clima úmido, enquanto Cladophillophora carrione está principalmente associada com um clima semiárido, um clima seco. A cromoblastomicose produzida por outros fungos, por outros agentes etiológicos, é pouco frequente, mas geralmente pode encontrar-se casos reportados na literatura por qualquer deles. Desde o ponto de vista epidemiológico, podemos observar que a cromoblastomicose está presente em praticamente o mundo todo, sendo a América Latina e o continente asiático os principalmente afetados. Na América Latina, México, Venezuela e Brasil são os países que têm o maior número de reportes, o maior número de casos. Já na Ásia, o sudeste da China e África, a Índia, sudeste da China e a Índia são os principalmente afetados. Na África, temos Madagascar como o país principalmente afetado. Na América Latina, o principal agente etiológico é Cladophillophora carrione, mas na Venezuela, o principal agente etiológico é Cladophillophora carrione, e ele vai produzir o 94% dos casos de cromoblastomicose nesse país. No noroeste da Venezuela, é a região que está assinalada aí,
com um círculo de bordas pretas, essa região é uma região seca, de floresta xerófila espinhosa. Aí é onde está presente Cladofialophora carrione, produzindo a cromoblastomicose. E é a única região da América Latina onde este é o principal agente etiológico da cromoblastomicose. Esta doença vai afetar o sexo masculino principalmente, em idades entre os 25 e 50 anos, a faixa de idade produtiva na vida. Mas tem casos reportados desde os 2 até os 99 anos de idade. Geralmente, os pacientes têm ofícios relacionados com plantas e produtos do solo. Não quer dizer aqui que a doença tenha preferência pelo sexo masculino, ou seja, uma preferência por sexo. Só aqui o que acontece é que os homens, o sexo masculino, são os que estão principalmente envolvidos com atividades relacionadas com a agricultura e a pecuária. Então, eles são os que estão mais expostos aos ambientes onde estão os agentes etiológicos da cromoblastomicose. Os agentes etiológicos da cromoblastomicose, como Fonseca pedrozoi, Cladofialophora carrione e os demais fungos envolvidos, estão presentes no ambiente. Eles geralmente estão na superfície de plantas, de galhos, de espinhos, de madeira em descomposição. E então, quando uma pessoa tem um ferimento com qualquer destes produtos, de espinhos, por exemplo, ou de galhos de madeira, então vai se inocular o fungo para o tecido celular subcutâneo. E aí vai começar, então, a doença. Por isso, este tipo de doença é chamada de micose de implantação, porque o fungo vai ser implantado de forma traumática nos tecidos profundos. Uma vez que o fungo está nos tecidos profundos, no tecido subcutâneo, ele vai se transformar. Então, vai passar de uma conídea ou de um fragmento de hifa para uma estrutura chamada de células ou corpos muriformes, células ou corpos escleróticos, esclerotas de Metzger, corpos de Merckler, células fumagoides ou moedas de cobre. Qualquer desses nomes podem ser encontrados na literatura. Então, ele vai se transformar para uma célula grande de paredes grossas, pigmentadas. Lembrem que ele produz melanina. Essas células são septadas, têm forma ovalada ou redonda e tem de 4 a 12 microns de diâmetro. E isto é o que vamos encontrar nos tecidos do doente. Estas lesões vão ser ubicadas principalmente nos membros inferiores e seguidas pelos membros superiores, mas elas podem estar em qualquer parte do corpo. Geralmente são partes desprotegidas, descobertas, que estão expostas ao ambiente e onde vão se produzir a implantação do fungo através de ferimentos produzidos durante o trabalho do paciente. A lesão inicial vai ser uma mácula ou uma pápula eritematosa de cor rosa, que ela vai progredir até se converter em uma lesão papuloescamosa que pode ter diferentes formas. Geralmente, estas lesões não têm sintomas. Às vezes, o paciente pode referir que tem prurido, mas não é normal, não é usual. Não todos os pacientes vão ter prurido. Às vezes, as lesões, os pacientes podem também referir dor. Mas essa dor está principalmente associada com infecção bacteriana secundária, uma infecção associada, não propriamente por a doença em si, por a cromoblastomicose em si. Aqui podemos observar os diferentes tipos de cromoblastomicose. Então, a lesão inicial, geralmente, vai ser uma pápula de cor rosa, como observamos aqui em esta fotografia. E ela pode evoluir para qualquer um dos diferentes tipos de lesões que podemos observar aí.
não tem uma sequência de evolução específica. Ela pode se convertir desde uma lesão inicial, que é uma pápula corrosa, para nódulos, ou para uma lesão verrucosa, por exemplo, ou para uma placa. Agora, vamos falar de cada um desses tipos de lesões e vamos fazer uma descrição dela. Então, aqui temos a lesão inicial, mais ou menos com 3 meses de evolução. E essa lesão inicial pode evoluir, então, para nódulos, que geralmente são elevados, de cor opaca. Pode chegar até ser de cor rosa, violáceo, de superfície lisa, ou também pode ser uma superfície escamosa. E elas poderiam, posteriormente, evoluir para lesões tumorais, que são as que vêm a continuação. Estas lesões tumorais geralmente vão estar presentes nas extremidades inferiores, pernas, pés. Então, são massas tumorais proeminentes, papulomatosas, muitas vezes elas são lobuladas, às vezes têm a forma de couve-flor. E assim pode ser encontrada muitas vezes na literatura. E a superfície desse tipo de lesões pode estar coberta de detritos, pode ter crostas, às vezes pode ter sangramento fácil também se o paciente tem um ferimento sobre este tipo já de lesões tumorais. Elas também podem ter uma lesão de tipo cicatricial, que são umas lesões planas que vão aumentar por extensão periférica. E a cura, a pele do centro desse tipo de lesão geralmente é sadia, é sana. E ela geralmente vai crescer de forma centrífuga, principalmente elas vão, caracteristicamente, você vai encontrar que tem um contorno anular ou arciforme. E são lesões secas. Elas podem se estender e podem cobrir grandes áreas da pele. Também temos outro tipo de lesão, que são as lesões verrucosas, que são lesões hiperqueratóxicas, secas, verrucosas. Às vezes, a superfície, não a forma total da lesão, sino a superfície delas, é semelhante à superfície de um couve-flor. E, caracteristicamente, elas vão ter muitos pontos pretos na superfície. Esses pontos pretos são característicos deste tipo de doença. Já mais para frente, vamos falar um pouquinho melhor dos pontos pretos, o que eles significam. Este tipo de lesão frequentemente é encontrada nos pés, mas não quer dizer que não pode ser encontrada em outras superfícies do corpo. Também temos as lesões em placa. Estas lesões em placa são as menos comuns e elas geralmente estão presentes no extremo proximal dos membros superiores ou inferiores, mas também pode estar presente em outros locais, como, por exemplo, aqui na fotografia da direita, está presente na pele do abdômen. Elas são, então, elevadas, bem delimitadas, de cor avermelhada até violácea, e poderiam ser lisas na superfície ou poderiam ter uma superfície escamosa. E, geralmente, elas não têm outros sintomas. Os pacientes também podem ter vários tipos de lesões ao mesmo tempo. Então, por exemplo, observamos aqui nas duas fotografias à direita que o paciente tem lesões planas no abdômen, mas nos joelhos tem lesões cicatriciais. Nas fotografias do médio, vemos que o paciente tem lesões tumorais, mas também tem outro tipo de lesões que já parecem couve-flor na superfície, na sua superfície, e tem lesões também nodulares. E na fotografia do lado esquerdo, o paciente tem diferentes tipos de lesões no mesmo local. Então, aí tem, então, lesões planas, geralmente são cicatrizais, mas também tem alguns nódulos. Então, esse tipo de lesões são chamadas mistas. Também podemos classificar as lesões baseadas na gravidade. E esta gravidade, geralmente, leva em conta a extensão.
Então, as lesões leves são geralmente placas ou nódulos que têm menos de 5 centímetros de diâmetro, independentemente do tipo de lesão. Aqui o importante é o tamanho. Então, são 5 centímetros de diâmetro ou menos. Já quando a lesão tem entre 5 e 15 centímetros de diâmetro, estamos falando de lesões moderadas. E elas geralmente são lesões de um só tipo ou podem ser múltiplas, como nódulos, placas ou lesões verrucosas, em combinação ou só um tipo. E elas vão estar cobrindo regiões cutâneas únicas ou também pode se estender e pode cobrir lesões cutâneas adjacentes, como observamos na fotografia da esquerda. O paciente tem lesões verrucosas no pé, mas também estão cobrindo a perna. E já nas lesões graves, então são lesões que têm mais de 15 centímetros de diâmetro, que podem ser únicas ou múltiplas e podem estar cobrindo diferentes regiões cutâneas, geralmente muito extensas. Aqui, estas geralmente são pacientes que têm anos de evolução, como podem observar aqui nessas fotografias. Uma ferramenta que podemos utilizar para fazer o diagnóstico clínico da doença é a dermatoscopia. E ela consiste na observação com lentes de aumento das lesões que tem o paciente. Então, aqui na fotografia A, podemos observar uma lesão no dorso da mão. Podemos observar que uma lesão escamosa, que tem pontos pretos, tem crostas, tem descamação. E já na fotografia B, podemos observar com o aumento, através da dermatoscopia. Aí, então, vamos observar, neste caso, que ela tem um fundo claro, um fundo rosa, com estruturas ovoides da cor laranja, amarelo. Vemos também pontos escuros, que são pontos marrom, vemos crostas, etc. Então, a estrutura laranja geralmente vai representar granulomas, enquanto que há estruturas pretas, os pontos pretos que podemos observar, eles são a eliminação transepiteliar de células inflamatórias, de hemorragia e também fragmentos de fungo. Então, esses pontos pretos são muito importantes. Eles vão estar geralmente na superfície dos diferentes tipos de lesões da cromoblastomicose. Esses pontos pretos são justamente o tipo de amostra que temos que coletar para enviar para o laboratório. Então, por uma parte, temos o diagnóstico epidemiológico, o diagnóstico clínico da doença, mas a confirmação do diagnóstico vai ser através dos resultados do laboratório de patologia e o laboratório de micologia. Então, o diagnóstico de laboratório deve começar, em primeiro lugar, por uma boa coleta de amostra. O tipo de amostra pode ser várias. Então, a primeira coisa que devemos saber e levar em conta são os pontos pretos. Os pontos pretos são o que vai indicar onde vamos coletar a amostra. Os pontos pretos, lembrem que nos pontos pretos está presente o fungo com hemorragia e células inflamatórias dos tecidos do hospedeiro. Então, esse é o tipo de amostra que temos que pegar, os pontos pretos. Nesta lesão que está aqui na fotografia, podemos observar que o paciente tem um ponto preto em diferentes regiões. Então, esses pontos pretos podem ser coletados utilizando, por exemplo, uma agulha e colocado em um tubo estéril, um envase estéril. Ou pode ser coletada também uma amostra de tecido, uma biópsia de tecido. E essas amostras vão ser enviadas para o laboratório de micologia e para o laboratório de patologia. Agora, se o paciente que tem uma lesão seca, verrucosa, como, por exemplo, uma lesão em couve-flor ou uma lesão cicatricial, que é aquela lesão plana, com bordes escamosos. Então, pode-se fazer uma raspagem dessa lesão e enviar esse material também para os laboratórios. No laboratório de micologia, vamos fazer uma montagem úmida, em fresco, para procurar
justamente o que estão observando aqui nesta fotografia, que são as células ou corpos muniformes ou células escleróticas. Isto é o que nós vamos procurar e que vai fazer o diagnóstico da cromoblastomicose. Então, olha que são estruturas de cor escura. Lembrem que estes fungos têm a capacidade de produzir melanina e é o que vai conferir esta cor oscura. Tem entre 4 e 12 micrômetros de diâmetro, de paredes grossas e septos longitudinais e transversais. Muitas vezes podemos observar hifas saindo de estes corpos ou células muriformes. Já no laboratório de anatomia patológica, o laboratório de patologia, não, vão ser feitas cortes e vão ser feitas diferentes tipos de tensões, como hematoxilina eosina, metenamina de prata, de grocodigromori, que é esta que está aqui, ou também PAS, TIF. E podemos observar, então, células ou corpos muriformes que já vão fazer o diagnóstico da doença. Voltando para o laboratório de micologia, as ações enviadas para a micologia vão ser semeadas em meios apropriados para a cultura de fungos. Estes meios vão ser incubados por até 3 semanas aproximadamente e vamos observar o crescimento ou desenvolvimento de colônias de fungos que vão inicialmente ser da cor verde até cinza e negro. Posteriormente, nós vamos pegar fragmentos dessas colônias e vamos observar no microscópio para procurar as estruturas do fungo. Vamos observar diferentes tipos de estruturas, que são os chamados órgãos de frutificação. Isso é o que vai nos dar a identificação do fungo. Só que esta identificação microscópica só pode ser feita até gênero. Não podemos chegar até espécie. Por que isso? Bom, antes de a aplicação, digamos, generalizada das técnicas de biologia molecular na microbiologia, se pensava que os principais agentes etiológicos da cromoblastomicose eram Fonsesea pedrosoi e Cladofialophora carrioni. Só que, quando começaram a fazer a identificação molecular, encontraram que Fonsesea, que era chamado de Fonsesea pedrosoi, não era somente Fonsesea pedrosoi, sino que era um grupo de espécies do gênero Fonsesea, e que não podem ser distinguidas, não podem ser diferenciadas uma das outras pelas técnicas de micromorfologia, pelas técnicas de microscopia. Sim, elas têm que ser diferenciadas pelas técnicas de biologia molecular. E então, aí, o gênero Fonsesea foi classificado num complexo. Então, hoje em dia, se sabe e se aceita que Fonsesea, o que antes era conhecido como Fonsesea pedrosoi, é um complexo que está conformado por Fonsesea pedrosoi, Fonsesea nubica, Fonsesea monófora e Fonsesea pugnacius. Então, uma vez que nós temos um fungo identificado no laboratório como integrante do gênero Fonsesea, devemos fazer técnicas de biologia molecular para poder falar de qual é a espécie que está envolvida. Os pacientes, geralmente, chegam até o médico tendo lesões muito extensas. Isso por quê? Porque geralmente são lesões oligossintomáticas que geralmente não têm sintomas maiores, somente tem prurido, e então elas vão evoluindo com o tempo. Então, muitas vezes os pacientes podem entrar desde meses até anos. A literatura descreve até pacientes de até 10, 15, 20, até 50 anos de evolução da doença antes de procurar ajuda médica. Isto vai fazer que o paciente possa se complicar.
Então, as principais complicações que podem ter estes pacientes são essas que observamos aqui. Essas complicações começam por linfedema, por alterações fibróticas dos tecidos do paciente, ocasionando estase linfática. Ou pode ter também infecção bacteriana recorrente nessas lesões, pode ter linfedema crônico, pode ter anquiloses das diferentes articulações perto da área ou do local onde estão as lesões, pode ter, afinal, carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular. E este carcinoma vai se desenvolver, geralmente, em pacientes que têm mais de 20 anos com a doença. 20, 30 anos, e geralmente eles fazem o carcinoma nas mesmas lesões, porque são lesões crônicas. Não podemos ficar somente com o diagnóstico clínico da doença, nem com o diagnóstico epidemiológico. Temos obrigatoriamente que fazer um diagnóstico apoiado no laboratório. Temos que confirmar com o laboratório de patologia e com o laboratório de microbiologia, porque existem outros tipos de doenças fúngicas, bacterianas e também doenças não infecciosas que podem ser confundidas com a cromoblastomicose. Então, aqui podemos observar lesões de diferentes tipos de doenças que são muito similares, muito parecidas com as fotografias que já mostrei para vocês da cromoblastomicose. Então, desde coccidioidomicose, paracoccidioidomicose, que é muito frequente aqui no estado de Mato Grosso, esporotricoses e também outros tipos de doenças que não têm relação com doenças infecciosas, como P. musgoso, micose fungoide, doença de Bowen, elas podem estar ocasionando, podem estar confundindo o diagnóstico. Então, sempre temos que fazer o diagnóstico diferencial com diferentes tipos de doenças apoiados pelo diagnóstico patológico e também pelo diagnóstico microbiológico. O tratamento desta doença é muito complexo. Esta doença, desde o ponto de vista do tratamento, é caracterizada por tratamento difícil com muitas recaídas e muitas recidivas. O tratamento pode ter métodos físicos, pode ter também antifúngicos, mas também é utilizada uma combinação, né, onde utilizamos antifúngicos com métodos físicos. Então, os antifúngicos geralmente usados são esses que estão aqui, itraconazol ou terbinafina. Aqui no Brasil é utilizado principalmente o itraconazol. E isto vai estar combinado geralmente com algum tipo de método físico. Então, para as lesões pequenas, por exemplo, como a lesão inicial, ou uma lesão que tem menos de 5 centímetros, de 4 centímetros, então pode-se fazer uma cirurgia para eliminar a lesão, ou pode-se fazer crioterapia diretamente. Já para lesões mais extensas, então, já é utilizado a combinação. Então, geralmente, o mais utilizado aqui é itraconazol com crioterapia, mas também pode ser utilizadas combinações de diferentes tipos de tratamento. Bom, agora vamos falar do que acontece no Brasil com esta doença, a cromoblastomicose. Então, eu fiz uma revisão de mais de exatamente de 1.042 casos que foram publicados no Brasil entre o ano 1953 e o ano 2019. Aí, a região do Brasil principalmente afetada é a região norte, com 435 casos nesses 50 anos. Depois, a região sul, nordeste, sudeste e o centro-oeste. Então, vamos ver como tem sido a distribuição de casos por regiões e por estados. Então, vamos encontrar que na região norte, Amazonas, um caso, Pará, o principalmente afetado, com 391 casos. Depois, na região sul,
então vamos encontrar que Rio Grande do Sul é o estado principalmente afetado, com aproximadamente 200 casos reportados. Depois temos o Nordeste, sendo Maranhão o estado que mais reporta casos. Agora, Maranhão tem a particularidade de que gran parte dele está na região amazônica e tem um grande número de casos reportados. Recentemente, o ano passado, foi publicada uma revisão com quase 400 casos de cromoblastomicose em Maranhão. Então, é um dos principais estados afetados pela cromoblastomicose no Brasil. Depois, no Sudeste, então, temos Minas Gerais, com 28 casos, e São Paulo, com 94 casos, são os principalmente afetados. E já para o Centro-Oeste, Goiás, com 1 caso, e o estado de Mato Grosso, com 15 casos reportados. Estes casos reportados são principalmente do sexo masculino, 90% dos casos do sexo masculino, e em idades que vão desde os 7 até 90 anos. Estes pacientes têm uma média de idade que podemos observar aqui. Os casos publicados individualmente, a média de idade é aproximadamente de 51,9 anos. Já nas séries de casos, podemos observar aqui, cada uma destas linhas amarelas representa a menor e a maior idade dos pacientes, e os pontos pretos no centro destas linhas amarelas é a idade média, ou a média de idade dos pacientes. Então, podemos observar que a média de idade das diferentes séries de casos publicadas está entre os 50 e 60 anos, o que mais ou menos se aproxima com a média dos casos individuais. A maioria dos pacientes reportados nas séries no Brasil são trabalhadores rurais, 78% dos pacientes, mas isto coincide com os reportes da literatura mundial. Mas principalmente afetados os trabalhadores que têm relação com produtos do solo, com trabalho agrícola, com a pecuária. São os principalmente afetados porque eles são os que principalmente estão nos ambientes onde está presente os agentes etiológicos. Os membros inferiores são os principalmente afetados, com 75,5%, seguidos pelos membros superiores, com 18,3%. Mas, ainda assim que falei para vocês que esta é uma doença que afeta principalmente o tecido celular subcutâneo e a pele, existem casos já demonstrados por técnicas de laboratório, tanto de laboratório de patologia como laboratório de microbiologia, onde a cromoblastomicose pode se estender desde a pele e celular subcutâneo para órgãos profundos. Então, temos vários casos aqui no Brasil, todos estes são casos do Brasil. A cromomicose pode se estender para o sistema nervoso central e também para outros órgãos. Então, todos estes são casos reportados aqui no Brasil com doença no sistema nervoso central. O tempo de evolução da cromoblastomicose também é prolongado. Esta gráfica e esta média de casos individuais representa o tempo que tardou desde o início da doença até o momento em que o paciente procurou ajuda médica e o diagnóstico da doença foi feito. Então, os casos individuais publicados têm uma média de 10,1 ano, desde o momento em que iniciou a doença até o momento que foi feito o diagnóstico. 10 anos é a média de tempo. E isto é similar ao encontrado também nas séries de casos. Estes pacientes reportaram, em primeiro lugar, que tinham prurido como sintomas. Alguns deles tinham dor, e esta dor está associada principalmente com
as infecções bacterianas secundárias. Pode ter parestesias e pode também ter sangramento se tem lesões abertas, lesões ulcerosas, ou se tem algum tipo de ferimento sobre as lesões da cromoblastomicose. O tipo de lesão mais encontrada no Brasil é a verrucosa, seguida pelas lesões em placas e depois as lesões nodulares. E isto é mais ou menos o que é reportado na literatura mundial. As lesões verrucosas são as mais frequentes e depois as lesões em placas e as lesões nodulares. E isso está também assim na literatura mundial, geralmente. Os agentes etiológicos, principalmente envolvido vai estar Poncicea pedrozoe. Mas lembrem aqui uma coisa que falei para vocês com relação à identificação dos agentes etiológicos. Então, a maioria dos reportes no Brasil foram feitos com a identificação micromorfológica. Na realidade, muitos destes casos que estão classificados aqui como produzidos por Poncicea pedrozoe não são por Poncicea pedrozoe, sino que são por o complexo Poncicea, que está conformado então por Poncicea pedrozoe, Poncicea nubica, pugnacius e Poncicea nubica. E já temos então para o terceiro lugar Cladofialophora carrione, aqui no Brasil. Complicações que foram encontradas nesses pacientes, temos, em primeiro lugar, infecção bacteriana. Em segundo lugar, carcinoma de células escamosas. E em terceiro lugar, miase. Essas foram as complicações reportadas, relatadas no Brasil nestes últimos 50 anos. Para encerrar, então, posso lhes dizer que a cromoblastomicose é uma doença fúngica, crônica, endêmica no Brasil, que está presente em todas as regiões. Mas a verdadeira prevalência e a verdadeira carga da doença é desconhecida, porque existe uma subnotificação. E essa subnotificação é porque a doença não é de notificação compulsória. Então, desconhecemos o número de casos reais da doença em diferentes regiões. Lembrem que as estatísticas que mostrei para vocês está baseada em casos publicados na literatura mundial. Bom, muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula, que seja boa para vocês e para a sua formação. Aí tem o meu endereço eletrônico, qualquer coisa vocês podem me escrever. Estou à ordem para vocês. Então, eu queria agradecer pelo professor Armando, pela excelente aula. Espero que vocês também tenham gostado. E lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @ladopufmt, ou pelo e-mail ladopufmt@gmail.com. E lembrando que semana que vem a gente tem o nosso último mini curso, então até lá!